Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês neste início de semana. Deus lhes dê uma semana abençoada, próspera, rica em graça, em sabedoria, em justiça e em amor. Como eu já havia dito para os irmãos, nós temos um cronograma na nossa igreja. E o nosso cronograma de semana em semana, nós estamos trabalhando um texto bíblico em um determinado livro, numa sequência que nós temos na nossa igreja. Nós trabalhamos na semana passada um salmo, no decorrer de toda a semana. Essa semana nós vamos trabalhar um capítulo de Atos dos Apóstolos. Na semana que vem nós vamos trabalhar um capítulo do Evangelho de João. E na outra semana nós vamos trabalhar um capítulo de 2 aos Coríntios. A intenção assim é não ficar apenas em um texto bíblico ou um livro especificamente, mas termos um cronograma bem diversificado e uma sequência organizada. Então, meus irmãos, nós vamos começar a partir desta segunda a meditarmos em Atos 19. E o intuito prático nosso para este texto, para este capítulo, onde Paulo estará, nós estaremos vendo a narrativa de Paulo na cidade de Éfeso, tirarmos desta história uma realidade de propósito de vida pelo Evangelho. Então, o tema central da nossa semana será Evangelho, meu propósito de vida. E hoje, pelo nosso primeiro devocional da semana, o nosso título será Meu propósito não é enfadonho. E nós vamos ver isso em Atos 19, verso 1. Vamos fazer a leitura do texto? Meu propósito não é enfadonho. Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E somente até aqui. Amados, Paulo estava em Corinto. E Paulo vai para Éfeso. E nós vemos que Apolo estava em Éfeso e vai para Corinto. Ambos fazendo a obra missionária. Então veja bem, naquela época, viagens difíceis, mas esses homens, eles se dispunham a esse trabalho árduo. Paulo estava em Corinto, na Caia, região hoje onde é a Grécia, Macedônia na época também, tudo ali muito junto. Você teria um caminho bem difícil. Você teria que sair de uma região que estava na Europa, atravessar o mar para a região de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje atualmente Turquia. Então imagina, você tinha que atravessar o mar, você tinha que andar bastante a pé. E tudo isso para cumprir um propósito. O propósito de vida de Paulo era agradar a Deus, viver a vontade de Deus, cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Então, dentro deste propósito de vida de Paulo, existe algo muito importante na nossa vida, que é uma vida de santidade. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é considerado justo porque creu. É um estado. Você passa a ser considerado pelo que a Bíblia nos ensina como uma pessoa justa, uma pessoa que alcançou a salvação por meio de Cristo Jesus, quando você creu. Creu na morte e ressurreição. Mas existe um processo. E o processo é o que fala em 1 Pedro. Sejam santos porque eu sou santo. A palavra santo vem de separado. Você é separado, você tem um modo de vida, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de viver diferente do que você vivia até então.
Isso é uma obra do Espírito Santo que vamos falar no vídeo de terça-feira. Mas pensando aqui no seu propósito de vida, dentro de cada propósito de vida, dentro do meu propósito de vida, dentro do seu propósito de vida, dentro do propósito de vida de Paulo, existe a santidade. E a santidade é um processo. E o processo ele é gradativo. Para alguns mais rápidos, para alguns mais lentos, mais lento. Então, o processo de santificação ou de santidade, ele é gradativo, mas ele está dentro do nosso propósito de vida. Exemplo, dentro do propósito de vida de Paulo, nessa dificuldade toda para fazer a vontade de Deus, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer obedecer aquilo que Deus designou para que ele fizesse, a missão dele, que era levar a mensagem do Senhor a todos os povos. Dentro disso tudo, ele estaria trabalhando o seu processo de santificação. E isso é algo que não pode faltar nos nossos propósitos de vida. Não pode ser algo enfadonho viver essa santificação. Porque só verá a Deus quem passa por esse processo. Só vai ter contato com Deus quem passa por esse processo de santificação. É muito importante que você entenda isso, porque às vezes nós não queremos viver a santificação dentro das nossas vidas, dentro do nosso propósito de vida, mas queremos que as nossas orações sejam ouvidas. Queremos respostas, queremos transformações, libertações, mas a santificação tem que ser uma coisa que você tem que vivê-la e ter ciência que ela existe. Nós precisamos caminhar em melhora de vida. Nós não podemos regredir nem estacionar. O nosso alvo é como se nós estivéssemos olhando para um alvo em crescimento e seguir esse alvo em crescimento. Portanto, meus irmãos, no início, de forma introdutória, sobre o início da nossa semana, eu quero deixar bem claro para os irmãos. O seu propósito de vida tem que estar ligado ao processo de santificação. O meu propósito de vida tem que estar ligado ao processo de santificação. E dentro deste processo, qual deve ser a minha motivação? Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus para mim. E muitas coisas vão ser respondidas. Muitas coisas nós teremos respostas. Creia e pratique que isto vai acontecer. Paulo é um exemplo neste texto. E decorrendo este texto durante a semana você vai entender isso. Amém, meus irmãos? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê um dia abençoado, uma semana próspera. No nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Que a Tua palavra seja aplicada em nós. Que a Tua palavra nos direcione, nos dê um norte e nos mostre o caminho de vida que devemos levar. O nosso propósito é o Teu Evangelho. Cumprir o Teu Evangelho, vivendo em santificação. Ora ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Irmãos amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.